não aguenta. Alguns por jogar sujo. Os jogadores mais odiados da NBA explicado em 13 jogadores que a minutos. galera não aguenta. Alguns por jogar sujo, outros por trair o time, outros por ego. Hoje eu vou fazer a lista dos jogadores mais odiados da história da NBA. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Shai Gilgeous-Alexander. Não tem como não começar por ele. O cara mais odiado da NBA atualmente. O tema tá quente, Mastigando finais de basquete. conferência entre OKC e Spurs, e o Shai é o cara mais odiado da NBA hoje por um motivo muito claro: cavar faltas. O OKC pouco a fama tanto dentro da NBA como entre os espectadores de apito amigo, e isso passa 100% pelo Shai. Enquanto eu falo, vão estar passando vários e vários clipes do Shai valorizando alguns contatos pra conseguir falta, se jogando, moldando a mecânica de qualquer arremesso possível pra conseguir que o defensor encoste nele e assim ele ir pra linha do lance livre. Você pode falar que faz parte do jogo, e realmente faz. Tanto é que ele já irrita todo mundo com isso aí de um tempinho. Mas tem duas coisas que fazem com que ele seja mais odiado ainda. Número 1 é que o Thunder domina a NBA já há alguns anos, enquanto alguns outros jogadores já tiveram a fama de cavar falta, como a gente vai falar no decorrer desse vídeo. O Shai é o cara que realmente utilizou disso pra ganhar títulos, pra ganhar MVPs, então é óbvio que isso irrita um pouquinho mais. Número 2 é que ele é simplesmente muito bom pra precisar disso. Tanto ele como o elenco do OKC tem total capacidade de vencer e de ter sucesso sem essa palhaçada, entendeu? No final das contas, enquanto não mudarem a regra, ele não tá fazendo nada de errado, teoricamente. Você pode torcer pro Thunder e querer defender isso, mas é muito feio de ver, mano. Draymond Green. Acho da hora. Draymond Green é o jogador ativo na NBA com mais ejeções e é o segundo maior de todos os tempos nessa lista. Chute nos bagos, mata leão, porrada no companheiro de equipe no meio do campo. Draymond Green realmente entrega entretenimento, isso não dá pra negar. Como ele é um ala pivô bem mais baixo do que o padrão da NBA, ele sempre foi aquele cara que dava vida em quadro. Mas muitas vezes, e principalmente na segunda metade da carreira dele ali, ele começou a cruzar essa linha entre o que é raça e o que é agressão mesmo. Ficou com a fama, bom, fama não, que ele fez jus a isso de jogador mais sujo da NBA. Ter sido membro daquela dinastia Golden State que ganhava tudo, acabou incendiando um pouquinho mais ainda todo esse ódio, porque os holofotes estavam sempre virados pra Oakland e todo mundo via essas palhaçadas que tá passando aí na tela de vocês. Rapaziada, em vários momentos é muito difícil eu conseguir encontrar vídeos pra ilustrar o que eu tô falando aqui. Mas pegar os vídeos das jogadas sujas do Draymond Green foi a coisa mais fácil do mundo. Eu podia deixar passando aqui por mais de meia hora, com certeza, só pra vocês terem noção de como o cara é porradeiro. Entre os lances mais famosos tem o chute que ele deu no saco do Steven Adams, uma vez que ele pisou no peito do Sabonis com tudo, um legítimo mata-leão no Gobert, numa treta ali que tava tendo entre Golden State e Timberwolves, e a treta que ele teve também com o Jordan Poole no treino, que ele deu um socaço no cara, se no Gobert. Que porradão que ele deu no Jordan Poole, Tava mano. tendo entre Golden State e Timberwolves, e a treta que ele teve também com o Jordan Poole no treino, que ele deu um socaço no cara, saiu a imagem das câmeras, foi uma polêmica muito divertida na época de assistir. Mas é o que eu falei com vocês aí sobre cruzar linhas. Existem jogadores que são agressivos, que fazem faltas agressivas durante o jogo, mas essas coisas todas que eu tô mostrando pra vocês não é no basquete, tá ligado? É porrada mesmo. Bill Laimbeer. Falando em porrada, esse aqui é o 01 do assunto. Pra entender o Bill Laimbeer, primeiro você tem que entender que era outro esporte que se jogava nas quadras nos anos 80. Faltas flagrantes simplesmente não eram apitadas na frequência que são hoje, não tinha revisão de vídeo pra falta fora da bola, o árbitro via o que via, marcava o que marcava, e o que passava despercebido simplesmente ia ficar impune. E dentro desse ambiente, o Detroit Pistons, usando 80 habilidades de bad boys, não é à toa, construiu uma filosofia de jogo que podia ser resumida assim: se você entrar nessa pintura retangular aqui chamada de garrafão, você vai sair com uma lembrancinha. O Bill era o pivô desse time. Ele não era atlético, não tinha muita agilidade, também não tinha fundamentos muito refinados, mas ele tinha uma disposição ali pra jogar com uma violência calculada que poucos na história da NBA tiveram, entendeu? Ele se tornou o rosto desse time dos Bad Boys quando se fala de violência, porque ele era mais chucro mesmo, tava nem aí pra nada, ele nunca fingiu ser outra coisa, sabe? Muita gente acabou conhecendo, inclusive, a história dele no documentário The Last Dance, que mostrou o Jordan na ponta sem parar pra galera do Detroit Pistons. Mesmo com tudo isso, ele foi campeão 2 vezes com o Detroit e o legado que ficou foi a reputação de jogador mais sujo da história da NBA. Dylan Brooks. Mais um jogador pra lista de jogadores sujos é o Dylan Brooks. Ele é um cara que construiu a carreira inteira em cima de uma habilidade muito específica, que ele é realmente muito bom. Ser o cara mais irritante em quadro. Ele nunca foi o melhor jogador do Memphis Grizzlies, mas com certeza ele já era o mais chato. Mas ele tem uma autoconfiança, que ele é muito bom, que claramente não é condizente com a realidade. Mas dentro de uma certa lógica isso funciona. Não, ele é O bom. time precisa de um cara que vai ser quem irrita os adversários enquanto os companheiros jogam de cabeça fria, entendeu? Mas falando assim, parece que ele não jogava nada. Não, ele teve várias temporadas de mais de 15 pontos por jogo. Só que ele era discípulo de Luiz Fabiano, sabe? Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Ele acabou forçando uma rivalidade muito engraçada com o LeBron, e toda vez que ele entra em quadra contra o LeBron, ele tem uma função muito clara, que é defender o LeBron individualmente e irritar ele o máximo possível. E às vezes ele dá certo. Mas ele gosta muito da resenha, isso acaba melhorando tudo. Ele sempre fala tudo, ele gosta de falar sobre os assuntos mais polêmicos, entendeu? Por exemplo, ele acabou de fazer um joguinho, talvez eu seja muito velho pra galera que me assiste, mas igual aquele operando, que tinha que remover as pecinhas sem tocar em nada, sabe? Mas é o Shai, e você tem que roubar a bola sem ele cavar falta. Porra, o cara é muito resenha, ele é tipo um hater profissional, e eu acho isso muito engraçado, de verdade. Voltando no que eu falei do LeBron, por exemplo, na série do Lakers contra o OKC agora, ele tava lá assistindo e rindo enquanto o LeBron era eliminado. Então assim, o cara é muito odiado, também nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele é muito resenha, e a galera acabou meio que aprendendo a gostar dele por causa disso, entendeu? Kevin Durant. O Durant tem raiz 10 anos atrás, em 2016, quando o OKC perdeu as finais de conferência pro Golden State Warriors, finais que eles abriram uma vantagem de 3-1, tomaram a virada pra 4-3, e o Durant na off-season foi lá e assinou com o Warriors. A lógica, do lado dele pode até ser compreensível, ele queria ganhar um título, os Warriors eram o melhor time, mas o contexto tornava isso muito difícil de digerir, porque o OKC tinha liderado a série antes de colapsar, e o Durant era o jogador que o time inteiro tinha sido construído ao redor, entendeu? Esse Golden State tinha acabado de vencer 73 jogos na temporada regular, batendo o recorde que até então era do Bulls, do Jordan, de melhor temporada regular de todos os tempos. Ou seja, ele ficou com fama de paneleiro e ele meio que estragou a liga por 2 anos. Realmente não teve graça a NBA em 2017 e 2018. Foi um dos times mais fortes de todos. E além disso tudo, ele se desgastou com bastante gente quando ele criou contas falsas no Twitter pra defender a si mesmo. Não é um rumor nem nada, galera. Em 2017, quando ele tava no Golden State, ele acidentalmente respondeu uma crítica usando a sua conta principal, ao invés das contas secundárias que ele usava lá pra se envolver em discussões e se defender sem revelar a identidade. Isso aconteceu ao mesmo tempo, cara. Ele era muito odiado ali no momento. Tem uma outra coisa também que é, ele era pouco odiado por vários times da NBA e muito odiado pelos fãs do LeBron, porque acabou com a chance dele de ter um segundo título por Cleveland. Além dos torcedores do OKC, óbvio, que era quem mais odiou ele ali. Isaiah Thomas.
O Isaiah Thomas é odiado por dois fatores, que quando somados fazem com que muita gente não goste dele. Primeiro é a rivalidade com o Michael Jordan. O Isaiah era o armador, líder e melhor jogador dos Bad Boys Pistons. Naquela época, como o Pistons era muito mais time, mas o Michael Jordan era um baita jogador, eles tinham um documento chamado Jordan Rules, uma lista de instruções táticas e principalmente físicas pra lidar com o Michael Jordan e deixar ele longe da cesta. E o Isaiah Thomas era o líder desse Nossa, sistema. mano, Ele ele apanhou mais demais. era do Bill Laimbeer, que nem eu falei pra vocês agora há pouco, e do Dennis Rodman também. Mas ele administrava tudo isso do lado de dentro da quadra. O momento mais famoso do lado negativo foi em 91, quando o Bulls finalmente conseguiu ganhar do Pistons depois de anos tomando porrada. E quando o apito final soou, o Isaiah Thomas e os Pistons saíram de quadra sem cumprimentar, sem falar nada. Isso pegou muito mal e foi visto pelo Jordan e por muita gente como um baita gesto antidesportivo. You can show me anything you want. There's no way you can convince me you an asshole. Mas além dos haters que ele já tinha acumulado como jogador, que não eram poucos, como técnico e executivo do New York Knicks, ele fez todo tipo de cagada que você pode imaginar. E absolutamente todos os torcedores do Knicks não gostam dele por conta disso. Além de um péssimo trabalho realmente como técnico, ele também teve um caso seríssimo envolvendo uma funcionária na época que ele era técnico do Knicks. Eu não posso falar essas coisas senão o YouTube desmonetiza, mas eu tenho certeza que vocês já entenderam do que se trata, né? Então é só fazer a conta. Se você por todos os fãs do Michael Jordan e por toda a cidade de Nova York, cara, é gente pra caramba. Bom, agora a gente vai pra uma sequência de 3 jogadores considerados sujos, começando com o Lu Dort. Não me entenda mal, rapaziada. O Lu Dort é um ótimo defensor quando ele não tá fazendo besteira. Inclusive, ano passado ele tava no All-NBA defensivo. Mas é um daqueles jogadores que às vezes passa ponto. Tem algumas jogadas que realmente parece que ele faz de propósito. Parece não, tem uma jogada que ele faz de propósito, pô. Não tem como. Ele está no Thunder, que é o time mais odiado do momento. Já faz com que ele seja odiado. E muitas vezes a gente vê o Shea cavando falta que nem existe, enquanto o Lu Dort tá lá no mesmo jogo espancando alguém e o juiz não vem. É meio que o que justifica esse ódio dele ali, entendeu? Às vezes eu tento defender os defensores mais físicos quando eu tô debatendo com alguém de NBA, mas tem algumas jogadas específicas do Lu Dort que realmente me dão um pouquinho de raiva, porque ele faz de uma maneira que Filha machucar da alguém, puta, olha só, mano. o que ele faz ali parece que ele faz pra machucar. Zaza Pachulia. O Zaza Pachulia já era visto como um jogador sujo antes do momento que meio que ficou marcado, assim. Esse momento foi em 2017, Golden State contra San Antonio. Que Então ele já era visto porradão, como um mano. jogador sujo antes do momento que meio que ficou marcado, assim. Esse momento foi em 2017, Golden State contra San Antonio. Então ele fazia parte daquele Filha time do da Golden puta. State, lá que eu falei do Durant, que já era panela, já era um time odiado. E contra o San Antonio Spurs, ele fez uma falta que pareceu proposital em cima do Kawhi Leonard, onde ele meio que colocou o pé onde o Kawhi ia aterrissar, o Kawhi torceu o tornozelo e a série acabou ali mesmo. Até esse lance, ele era visto como um cara físico, mas ninguém nem se importava com o Zaza Pachulia pra chamar ele de sujo, sabe? Ele era bem relevante, pra ser sincero. O fato é que ninguém tava torcendo pro Golden State, tava todo mundo torcendo pro Spurs. O Kawhi era a única esperança do Spurs ganhar. E quando teve esse caso, o Zaza virou o cara mais odiado do mundo naquele momento. Nossa, Grayson mano. Allen. O Grayson Allen é o último dessa trinca aqui de jogadores sujos, e o caso dele é interessante porque ele carrega essa fama de sujo desde a época do college. Então ele já chegou na NBA considerado um jogador sujo, antes mesmo de pisar na NBA. Ele passou os anos de faculdade dele em Duke, sendo treinado pelo lendário Coach K, que inclusive já falou numa coletiva que esse comportamento dele às vezes é inaceitável, e muitas vezes em Duke ele fazia algumas faltas, como vocês estão vendo aí, completamente desnecessárias, né? Principalmente a questão da rasteira. Ele sempre foi o cara que dava um chutinho, colocava o pé, isso é perigoso demais, velho. Na NBA diminuiu um pouquinho, mas ainda assim tem algumas jogadas que tu vê que ele deixa o Grayson Allen do passado aparecer ali, e ele faz uma falta completamente suja e desnecessária. A maneira como ele reage a isso também, às vezes ele briga, às vezes ele reclama, às vezes ele chora. Teve um lance muito famoso dele no college, que depois dele ser ejetado, ele deu um chilique do caramba, mano. Vocês devem estar vendo aí na tela. Então assim, Grayson Allen tem essa fama desde o college e não conseguiu se desfazer dela na NBA. James Harden. Caramba. O Harden é literalmente tudo que eu falei do Shea, só que 10 anos antes. Ele foi cestinha da NBA em 3 temporadas, foi MVP e criou esse debate sobre o que é criatividade ofensiva e o que é literalmente explorar as regras. A resposta provavelmente é que os dois ao mesmo tempo. Ele liderou em lances livres por jogo durante vários anos, com números absurdos, e ele realmente cavava alguns lances bem ridículos, e ele era 90% da parte ofensiva do Rockets, então isso era uma arma muito forte do time, assim como um todo. Como ele nunca performou muito bem em playoffs, inclusive ele tem a fama de pipoqueiro, e com justiça, e também sempre foi um péssimo defensor de perímetro, ele ficou mais odiado ainda, porque parecia que ele fazia pelas estatísticas individuais, sabe, que ele não se importava em vencer. Com essa novela toda dos lances livres, a NBA no final da década passada, se eu não me engano, foi na temporada 19 e 20, teve que mudar um pouco as regras do que deveria ser dado falta ou não, e o Harden com toda certeza foi o principal motivo pra eles fazerem isso. Então pra quem não gosta do Shea hoje, já falei isso, graças a Deus que o James Harden existiu, porque o Shea 10 anos atrás ia bater uns 20 lances livres por jogo, pode ter certeza. Chris Paul. O Chris Paul também é um jogador muito odiado por uma junção de coisas que a gente já falou aqui. Primeiro, jogadas sujas. Cara, tudo bem, ele é um jogador que jogou muitos anos na NBA, então se você fizer uma compilação pode acabar sendo desfavorável pra ele, já que ele jogou tantos jogos, mas tem alguns momentos ali, principalmente quando ele é provocado, que o Chris Paul deixa passar um pouquinho do ponto. Dá uma cotoveladinha ali, uma beliscada aqui, uma tropeçada ali, tipo assim, dá pra ver que é de propósito. Tem alguns momentos que ele realmente passa do ponto. Fora isso, ele também tem a fama de reclamão. Então ele vai lá, chora pro juiz, reclama, berra, fica falando depois do jogo, no intervalo. Isso é o tipo de coisa que, quando o jogador joga muito tempo na NBA, o cara vai te irritando desde 2004, aí tu vai ver tu tá sendo irritado pelo mesmo cara que tá fazendo a mesma coisa em 2020, entendeu? Então eu acho que o caso do Chris Paul é mais ou menos isso. Ele é menos sujo do que os outros caras que eu falei, ele é menos reclamão do que os reclamões da NBA, mas ele fez isso por tanto tempo que a galera vai pegando ódio de décadas. Chris Paul, inclusive, acho que aposentou agora, né? Pô, um excelente jogador, um dos maiores armadores da história, mas muita gente odeia ele. Tem alguns jogadores que são muito mais odiados do que esses aqui, porque eles realmente são criminosos, é o caso do Karl Malone ou do Miles Bridges, mas eu não posso falar sobre esses assuntos aqui. Não se esqueçam de se inscrever, de hypar o vídeo se estiver pelo celular e também de me seguir no Instagram, o link tá aqui na descrição. Galera, se você acha que eu esqueci alguém aqui nesse vídeo, vai comentando. Vídeo bom, mano.